Boa tarde, pessoal. Camarada da House aí, se puder botar o slide, por favor. Boa, enquanto o slide chega, está passando no cabinho exatamente agora aí, fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou vestido todo de azul, uma camiseta azul, uma camisa quadriculada azul por cima, uma calça azul, um sapato preto, cabelos pretos, barba preta. E, como a Silvia falou, sou paraense. Vai no seu tempo aí, camarada, tá tudo certo. Precisa liberar. Opa, vamos agora então. Fazer change de produção aqui, quem nunca, né? Na minha máquina estava funcionando certo. Vai dar certo, galera, vai dar certo. Ô, Caio, seja você quem for, Caio, dá um F5 aí, por favor, cara. Alô, deu certo. Aí, boa, palmas pro Caio. Valeu, Caio. Bom, vamos lá, galera. Eu sou Developer Advocate no Google, trabalho na engenharia de Cloud AI, e a ideia dessa conversa com vocês é seguir um pouco na contramão das conversas que a gente vê normalmente de IA, como uma coisa complexa, voltada para pesquisa, uma curva de aprendizado muito grande. E a ideia é pensar o que a gente consegue fazer, como que a gente consegue acelerar um processo de desenvolver o que a gente faz usando o IA, e não necessariamente se tornando um pesquisador na área de inteligência artificial, precisando ter um mestrado, um doutorado para fazer isso. Bom, quantos aqui já estudam ou desenvolvem alguma coisa usando inteligência artificial? Boa. Quantos estão com planos de, nos próximos meses, no próximo ano, começar a estudar, começar a entender um pouquinho mais? Legal, da hora. Bom, então vamos, dando um passinho para trás, vamos entender como que a gente começa nesse processo. Vamos imaginar, ainda sem chegar no mundo de IA, eu coloquei aqui na tela uma imagem que tem duas frutas, uma maçã e uma laranja, coloridas. Vamos imaginar como que a gente escreveria um código na linguagem que vocês preferirem, pode ser até Java, não tem problema. Que seja um código que consiga receber essa imagem e conseguir identificar se a imagem que esse código recebeu é uma maçã ou é uma laranja. Basicamente, isso é uma visão do que a gente chamaria mais informalmente de uma programação clássica, onde a gente tem um desafio para resolver, que pode ser da imagem, pode ser o meu sistema de pagamento, o sistema de contas a receber, o cenário que eu tiver para programar, para resolver programando. E eu, como desenvolvedor, ou vocês, como desenvolvedores, têm a responsabilidade de embutir as regras que envolvem esse cenário dentro do código. Qual que é o grande desafio desse cenário onde o desenvolvedor ou o time de produto tem a responsabilidade de embutir as regras no código? É que mudanças que aconteçam no ambiente que esse programa funciona vão ser responsabilidade de vocês, que sejam transferidas para dentro do código, para que esse programa não fique desatualizado, não fique inútil. Ou seja, colocando aqui a mesma imagem que a gente viu inicialmente, mas em preto e branco, ou seja, uma laranja e uma maçã em preto e branco, se o meu código dependia de camada de cor, de padrão de cor, ou se eu tivesse invertido, rotacionado as frutas e eu tivesse levando em conta a questão geométrica no meu código, o meu código já não seria capaz de identificar que eu tenho as mesmas frutas aqui. Então, a ideia com inteligência artificial é que a gente consiga mudar a forma que a gente pensa a criação do produto, a criação do código, onde, ao invés de eu ter que conhecer e definir todas as regras e todas as condições possíveis que o meu código, que o meu programa vai interagir no mundo real, eu consiga mudar essa lógica de aprendizado, onde eu vou dar para o meu código exemplos de informação, exemplos de imagens. Se a gente continuar no exemplo das frutas, frutas em posições diferentes, rotacionadas, uma laranja cortada ao meio, uma laranja mais verdinha, uma maçã mais amarelada, foto em preto e branco, foto colorida, foto com iluminação, com iluminação diferente.
eu dar uma variância maior de exemplos no meu programa, e o meu programa vai ser responsável por identificar as regras que definem aquele cenário. Ou seja, dessa forma, eu consigo ainda ter responsabilidade de garantir a qualidade do meu código, mas eu deixo de ser responsável, ou o meu time deixa de ser responsável, de conhecer todas as possibilidades de regra de negócio, de condições, de perfis, de tudo que vai utilizar o meu código. Então, a ideia é a gente sair desse formato, onde eu tenho a responsabilidade de alimentar o meu código com os dados e as condições que ele vai encontrar no mundo real, na savana aberta de utilização, e passar a ir para um cenário onde eu vou alimentar o meu programa com dados e com respostas em relação a esses dados, e o meu programa vai ser responsável por gerar essas regras, por abstrair ou por generalizar essas regras e responder o que ele precisa responder. Bom, então a ideia é eu conseguir criar algum mecanismo. Aqui eu desenhei num cenário de uma rede neural, mas não necessariamente uma rede neural, onde eu tenho meus dados de entrada, que vão ser alimentados no meu modelo, no meu programa. O meu programa vai processar essa informação e vai gerar um resultado. Ou seja, eu consigo dar uma imagem da maçã de entrada, o meu código foi treinado para isso, foi preparado para isso, e vai conseguir concluir que nessa imagem tem uma maçã. Beleza. Bom, qual é o desafio, ou um dos desafios que a gente tem quando a gente fala de desenvolvimento com inteligência artificial? Um dos principais desafios que a gente vê em todos os lugares, que a gente vê na engenharia do Google, que a gente vê em startup, são os silos que acabam se criando entre as pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado, um nível de pesquisa, de IA e tudo mais, e as pessoas que conhecem o processo de produtização de serviço, de CI/CD, de como que eu faço validação de código, como que eu faço produtização de código. Então, a gente acaba tendo um cenário onde muita solução fica muito boa na hora que a gente está fazendo teste unitário, que a gente está validando com dado de teste e tudo mais, mas na hora que isso tem que ir para a produção e envolve todas as outras características que envolvem a produção de um código e que não são exclusivas para IA, valem para qualquer cenário, como que vai ser, o que eu tenho que o que eu tenho que respeitar de regra de segurança, o que eu tenho de login no meu ambiente, o que eu tenho de... Eu já falo em DevOps, eu já falo em SRE, eu tenho um time de segurança que vai requerer acesso no que eu estou fazendo, vão ser outras APIs que vão usar o meu código, vai ser o usuário diretamente. São respostas que a gente não pensa na hora que a gente está desenvolvendo um modelo puro, que a gente está escrevendo uma rede neural, que a gente está treinando um modelo de machine learning, mas para isso virar produção, são respostas que eu preciso ter. Então, acaba que as grandes perguntas que a maioria dos clientes que eu converso, dos times de pesquisa que eu converso, acabam convergindo, são perguntas que a gente tem, ou são desafios que a gente tem para qualquer grupo de desenvolvimento. Não é nada exclusivo de IA. Como que eu aumento colaboração no time? Como que eu aumento eficiência no time? Como que eu consigo fomentar mais inovação? Como que eu consigo pensar em inovação aberta, como a Yara trouxe para a gente, no meu mundo de desenvolvimento? Ou seja, não são problemas exclusivos de IA. São problemas que a gente pode abstrair e pensar que são problemas de times de desenvolvimento. Então, qual foi a ideia que eu imaginei trocar com vocês aqui? Vocês, como desenvolvedores, como pessoas desenvolvedoras, sejam já trabalhando na área, sejam estudando para entrar na área, vocês já têm esse conhecimento fundacional que é uma dor na área de inteligência artificial. Então, o que isso pode ser algo útil para vocês nessa jornada de usar a IA como ferramenta? Não necessariamente virar criador, pesquisador na área de inteligência artificial. Se a gente pensar em diferentes jornadas de desenvolver produto, e aqui eu trouxe a ideia da gente pensar em desenvolvimento de IA usando APIs. Quem conhece, usa ou já desenvolveu uma API de qualquer coisa, não só de IA? Boa. Então, se a gente pensar numa interação via REST com uma API,
que eu faça com qualquer tipo de serviço, um serviço de autenticação, um serviço de acesso a banco de dados, um acesso a uma outra API, uma API conversando com outra, é a mesma lógica que a gente vai ter com inteligência artificial. Ou seja, a gente consegue pensar com o ferramental que a gente já tem, com a bagagem que a gente já tem, como que a gente consegue colocar uma camadinha a mais de IA dentro do portfólio que a gente já tem. Então, aqui, das jornadas possíveis, que seria o uso de IA, ou de APIs, seria uma interação que a gente chama de low-code ou no-code. E a IA com desenvolvimento de ponta a ponta, ou seja, mais voltada para a pesquisa mesmo, dessas ideias, a gente consegue pegar as duas primeiras e pensar o que a gente consegue desenvolver. Isso significa o quê? Significa que, aqui eu trouxe exemplos do Google, mas vocês têm APIs de IA em vários lugares. As do Google são mais legais, mas você tem vários lugares, que resolvem problemas específicos usando IA, onde vocês não têm que desenvolver a IA que está por trás dessa API. Alguns exemplos práticos. Vamos imaginar que vocês trabalham em algum lugar que faz autenticação de rosto para acessar o serviço, acessar o Internet Banking, acessar, enfim, algum tipo de biometria parte do produto. Você consegue, via API, identificar, por exemplo, rostos que estão numa imagem, usando a inteligência artificial que está naquele back-end, mas que não necessariamente vocês vão ter que curar aquela complexidade. Ou vocês trabalham em algum lugar que trabalham com formulários de credenciamento, formulário de inscrição, formulário de reclamação, e que extrair as informações desse formulário não são coisas tão triviais. Vocês conseguem usar uma API de IA que faça o processo que a gente chama de OCR, que é a extração dessas informações, mesmo que manuscritas, de um arquivo físico escaneado para algum lugar, para dentro de uma tabela no banco de dados de vocês, no data warehouse de vocês, alguma coisa assim. Quão complexo que seria isso? Aqui é um exemplo usando uma API de visão computacional, que o objetivo é pegar uma imagem e extrair informações que no mundo de IA a gente chama de labels ou de rótulos, ou seja, características contextuais que tem naquela imagem, e responder isso na minha resposta de código. Vocês podem ver que é um código bem simples. Eu tenho aí 15 linhas de código, 16 linhas de código. E o que eu vou fazer é pegar uma imagem qualquer, apontar essa imagem para o meu código, e o meu código consegue trazer que rótulos estão ali. Qual é a usabilidade disso no mundo real? Imagina que vocês estão trabalhando num site que tem anúncio de carro, e os clientes de vocês podem fazer upload das imagens. Tem alguém que quer tirar uma onda, botar uma imagem que não é um carro, alguma coisa assim, vocês conseguem criar um pipeline automatizado que, para toda nova imagem que um usuário manda para um anúncio novo, vocês validam se tem um carro naquela imagem. Ou seja, vocês estão usando o IA num pedaço específico da jornada de vocês, mas que está resolvendo um problema de negócio razoavelmente grande. Bom, além disso, aí já indo para o lado do low-code, que é uma outra possibilidade que vocês têm, que é quando vocês não necessariamente acham uma API que resolve exatamente o problema que vocês têm. Com low-code, vocês acabam tendo um mecanismo de abstração da complexidade de desenvolvimento de IA. Tá, traduzindo, o que isso significa? Quando eu vou desenvolver um modelo de machine learning do zero, eu tenho que pensar em conhecer meus dados, fazer a coleta dos meus dados, fazer a limpeza dos meus dados, todo um processo estatístico e analítico em cima dos dados. Depois eu tenho que pensar que abordagem de machine learning eu vou usar, se eu vou fazer uma classificação, se eu vou fazer uma regressão, se eu estou querendo fazer um forecasting de informação, enfim. Eu vou modelar possibilidades e eu vou treinar e começar a escolher das minhas possibilidades qual que é a melhor. Isso aqui tudo é o que um processo de AutoML, que na área de pesquisa a gente chama de AutoML, ou Machine Learning automatizada, faz para vocês. O esforço que vocês passam a ter é fazer a curadoria dos dados. Então, aqui eu estou criando um projeto hipotético que eu tenho centenas de fotos de cachorro e eu quero criar um programa que, dada uma foto de cachorro, ele classifique ou ele me diga qual é a raça daquele cachorro.
Então, eu fiz a curadoria dessas imagens. Vocês conseguem ver na esquerda, não muito bem, mas tem basicamente as raças que eu considerei, ou seja, eu fiz uma curadoria de possibilidades que eu quero levar em conta. O AutoML, seja numa interface puramente gráfica, sem tocar em código, ou com uma SDK, que me facilite um pouco a linha de código, vai disparar esse processo automatizado de treinar modelo, otimizar modelo, escolher modelo para mim. No final, ele vai me trazer as métricas, que são as mesmas métricas que eu usaria num processo manual. Ou seja, se eu quero fazer algum tipo de comparativo, fazer um benchmark, alguma coisa assim, eu ainda consigo nessa abordagem low-code. E, no fim, eu consigo testar via interface gráfica, por exemplo, enviar uma imagem de um cachorro e o meu modelo classificar para mim que isso é um chihuahua. Boa. Isso é o que a gente tem até hoje. Qual que é o desafio que a gente tinha até um certo tempo atrás? Qual que é o desafio dessa abordagem que hoje a gente já chama de tradicional de IA? É que a gente precisa criar uma solução para cada desafio que a gente tem. Eu tenho que classificar cachorro, é uma solução. Eu tenho que ler documento manuscrito, é outra solução. Eu tenho que gerar um e-mail, é uma terceira solução. Daí a gente chegou nessa maravilha, dessa hype de IA generativa. Quem já ouviu falar de IA generativa, Generative AI e tudo mais? Boa. Qual que é a diferença que a gente tem do mundo de IA generativa? Basicamente, ao invés de eu pensar no modelo de machine learning, de eu pensar numa solução que vai ser para uma tarefa específica, eu vou criar um modelo de machine learning muito maior, que vai ter muito mais conhecimento. Ele vai conhecer a imagem de gato, de cachorro, de todos os animais, vai conhecer dado de enciclopédia, vai conhecer dado de resultado de futebol, tudo de variedade de dado que eu der para esse modelo. E esse modelo vai ser capaz de me responder em formatos diferentes, perguntas diferentes. Ou seja, se eu tiver um desafio que necessite entender ou gerar texto, escrever um e-mail, escrever uma campanha, responder uma pergunta de um usuário via um chatbot, alguma coisa assim, esse modelo vai conseguir. Se eu tiver num cenário que eu preciso de uma ajuda com código, explicar um código para mim, gerar um código para mim, me ajudar na correção de um bug, esse modelo vai conseguir me ajudar. Se eu estiver falando de imagem, eu quero gerar um mascote para o meu produto, uma imagem para a minha campanha, esse modelo vai conseguir também, ou seja, é um cenário que a gente chama de multimodalidade, diferentes modalidades de mídia ou de informação, texto, imagem, áudio, esse modelo vai conseguir trabalhar para mim. Ou seja, aterrissando no nosso mundo prático, se eu tiver um cenário que eu quero criar uma solução de busca de informação, eu consigo usar esse tipo de modelo. Se eu quiser enriquecer um chatbot, eu consigo usar esse tipo de modelo. Se eu precisar gerar conteúdo, eu consigo usar esse tipo de modelo. Beleza, mas para a gente, para desenvolvedor, o que isso ajuda? Aqui, depois eu compartilho com vocês os slides. Aqui eu dou um exemplo. Na grande caixa de texto dessa imagem aqui, eu estou passando alguns parâmetros para esse modelo, algum direcionamento, explicando sobre uma campanha de marketing que eu quero fazer. Então, eu não preciso escrever uma linha de código, eu explico o contexto do problema que eu tenho, o modelo vai entender esse contexto linguístico do português ou do idioma que eu estiver utilizando, e, na parte de baixo, ele vai desenvolver a resposta que eu preciso. Isso é algo que eu consigo fazer via UI, ou algo que eu consigo fazer via código também. Boa? Mas, se a gente trouxer ainda mais para o nosso dia a dia, eu trouxe aqui o Developer Survey do Stack Overflow do ano passado, e, basicamente, alguns dos problemas principais que os devs no mundo todo reclamam são relacionados a tempo gasto buscando informação, tempo gasto tentando entender silo de informação dentro de uma empresa, ou seja, tem times diferentes que não compartilham informações entre si, e pouco tempo codando de fato. Então, aqui a gente já sai da perspectiva de ter IA generativa resolvendo o problema direto para mim, e aqui ela passa a acelerar o meu processo. Seja, começando a escrever um código do zero para mim. Então, um exemplo que vocês vão ver no GIF depois, quando tiver um deck, eu tenho que começar a usar uma API pública que eu não conheço.
o código consegue começar a escrever isso para mim, ou eu tenho um código legado. Eu entrei num time novo, que quem escreveu o código não está mais, quem nunca passou por isso aí. A IA consegue explicar esse código para mim, e isso consegue me ajudar a acelerar esse entendimento, ou até o processo de correção de bug, ou planejamento de teste. Eu tenho meu código pronto, e eu quero que a IA me ajude a pensar o que seria um plano de teste para esse meu código. Que etapas, que pontos importantes, quais os resultados, que tipo de validação de resultado que eu tenho que fazer, até chegar ao ponto de fato, escrever esse plano de teste para mim. Ou seja, não é algo com o intuito de substituir a minha importância como desenvolvedor, mas é algo com o objetivo de acelerar o meu processo de desenvolvimento. Certo? Bom, a gente falou um montão de coisa aqui. Eu espero que isso tenha trazido alguns insights para vocês, algumas ideias para vocês. Dá para a gente fazer muita coisa em desenvolvimento de solução, em aceleração de processo, em entendimento de código, mas um esforço a gente não consegue tirar desse processo, que é o tempo para a gente parar, estudar e entender as possibilidades. A gente não precisa ser um doutor, um mestre no assunto, mas para eu conseguir saber o que eu posso fazer, eu tenho que entender o que é possível fazer. Certo? Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Deixa um link. É o primeiro lugar que eu fico à vontade de botar um GIF em 16 bits, que a maior parte da audiência vai entender o que significa. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma boa tarde para todo mundo.